Se você ainda acha que ganhar dinheiro na internet é golpe, é furada, é pirâmide, é tigrinho ou casa de aposta, você acha que realmente isso não é um negócio lucrativo, esse vídeo vai mudar a tua realidade e o teu conceito. Nós vendemos mais de 500 mil em 30 dias, vendendo produtos físicos na Europa sem ter estoque, com um modelo que é um pouco diferente do que você está acostumado. Eu vou te mostrar agora que é possível você também fazer isso totalmente do zero absoluto. E não, isso não é o modelo de dropshipping tradicional que você conhece, isso não é aquele modelo de PLR, infoproduto, ou esses golpes que você está acostumado a ouvir na internet. E no final desse vídeo eu ainda vou te mostrar, inclusive, os produtos que a gente vende e te entregar um mapa mental completo de tudo que eu tô te passando aqui, totalmente de graça. Fica comigo, bem junto para aprender. Mas vamos lá, eu já te aviso uma coisa, se você procura dinheiro rápido, aquele método milagroso, já fecha esse vídeo, vai fazer outra coisa, porque não é aqui que você vai encontrar isso. Aqui eu vou te mostrar realmente como criar um negócio com solidez, com previsibilidade e com escala. Um negócio real que realmente vai colocar dinheiro no teu bolso, mas não é aquilo que ele promete para vocês. Esse negócio ele consiste no que a gente chama de CODE, ou Cash on Delivery. Basicamente, é quando o cliente compra um produto e ele paga apenas no recebimento dele, ou seja, na entrega. Dessa maneira, você tem um alto índice de credibilidade e confiança, uma vez que a possibilidade de golpe é muito menor. E os países da Europa já estão habituados com isso há muito tempo, ou seja, muito mais possibilidade de venda em moeda forte, principalmente se você mora aqui no Brasil ganhando em euro lá fora. E por que na Europa é diferente? Por que a cultura lá não é igual à nossa? Porque simplesmente esse modelo logístico já acontece há muito tempo. E aí nós temos países como Portugal, Itália, Romênia, Espanha, leste europeu como um todo, que já compram dessa maneira há muito tempo. Então a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente não precisa ter aquela preocupação com as logísticas, a gente não precisa se incomodar com o pós-venda da maneira que é aqui no Brasil ou na América Latina. Isso faz com que seja um baita modelo de negócio, ganhando com uma moeda que vale praticamente 6 vezes, 7 vezes mais do que a nossa. E o melhor é que é exatamente ali que pouca gente está olhando. Por ser algo pouco conhecido para os brasileiros, a oportunidade é gigantesca. Ainda mais se você ingressar nisso agora. Enquanto todo mundo está brigando aqui no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, com aquele CPC astronômico, aquele CPM gigantesco, tem um mar azul, onde poucas pessoas estão navegando. E eu te digo poucas pessoas, comparado, realmente é muita diferença. Esse vídeo é a oportunidade que faltava na tua vida para você aprender, entender o processo e de cara eu vou te dar o melhor para isso, para você iniciar com dados, especificidade, inclusive com ferramentas e fornecedores para você iniciar. Como tudo isso é bom demais para ser verdade e não te custa nada, você deixa teu like aqui agora para ajudar o canal, ajudar esse vídeo a propagar cada vez mais. Já compartilha esse vídeo com 2 ou 3 amigos aí no teu direct do Instagram, no teu WhatsApp, para que a gente possa criar um movimento gigantesco de pessoas honestas e reais que querem criar uma renda extra e até mesmo um negócio sólido a partir desse vídeo. Simplificando para você que está vendo talvez esse modelo pela primeira vez, basicamente o Cash on Delivery não precisa de estoque, não precisa de gerenciamento inicial de logística nem nada, porque os CDs que fazem esse processo já gerenciam tudo isso. E a empresa que a gente vai atuar, que faz esse sistema de CRM, dados, para que você tenha controle do teu wallet, das entregas e tudo mais, já está integrada com tudo. Então, basicamente, o teu papel, tá vendo esse vídeo, é criar ofertas, achar produtos e vender. Somente isso. O jogo real, ele consiste, principalmente para quem está começando, e eu vou te mostrar na prática isso, é muito fácil, cara. Ver o que está funcionando. Existem diversas ferramentas hoje que fazem isso para você. Você basicamente replica esse modelo de negócio. Às vezes, se você não achar o produto igual àquele que está lá, você entende a oferta, você acha um produto similar e apenas troca as fotos, ainda mais com IA hoje que é fácil. E na segunda etapa, você basicamente vai diversificar anúncios. E novamente, a IA tá aí para salvar a tua vida e trazer muito mais velocidade, escala e previsibilidade no teu negócio. Pausa pro energético. A propósito, o pessoal da OS podia patrocinar a gente, né? Isso aqui tá virando praticamente um bando de viciado em energético. Mas a propósito é muito bom. Isso não é um merchan que simplesmente estou recebendo para isso. Estou falando porque o energético é bom mesmo e vale muito a pena. Mas vamos lá, o que é possível vender nesse modelo? O que o povo gosta de comprar? Onde é que eu acho fornecedores? Antes de eu te mostrar o mapa mental, eu vou deixar claro para vocês assim, que é possível vender qualquer coisa. Que mesmo sendo um modelo onde o produto sai do país, não é igual o dropshipping, sai lá da China para o mundo, a gente tem primeiro uma entrega muito mais rápida. Porque, por exemplo, pega países como Portugal, Itália, Espanha, que os CDs são dentro daqueles países, entrega em 2, 3 dias. Enquanto se fosse da China demoraria 8, 9, 10. O que também não é muito tempo, mas torna o processo um pouco mais lento. Então, partindo dessa ideia de que a gente tem praticamente uma logística mais eficiente, fica aquela dúvida, mas eu consigo vender tudo que é tipo de coisa? Tem a quantidade de SKU, de produtos que tem na China? Não.
Então, obviamente, não é aquele mar de 1 milhão de diversidade de produtos. Mas a gente tem muita coisa. A gente consegue praticamente montar uma loja de qualquer segmento, utilizando esses fornecedores locais com as integrações que já são liberadas. E aí, eu vou te falar também nesse vídeo os nichos que estão em alta para que você possa explorar nesse país, que eu vou te revelar aqui agora. Mas antes de mais nada, o melhor de tudo tá por vir. Que é o quê? O ticket médio. Os países da Europa não é igual no Brasil, que você paga 97, 87, 129, que é aquele ticket que não é tão baixo nem tão alto, mas no fim das contas não sobra nada, porque a margem é muito apertada. Lá nós estamos falando de ticket de 49, 59, 79 euros. E por mais que você pague o produto, o frete e o tráfego pago, os anúncios, ainda assim sobra às vezes 20 euros, 25, 30 euros. Faz isso vezes 6. Olha o quanto a tua margem. É muito maior, porque justamente a moeda lá é muito mais forte do que a nossa. E esse é o maior diferencial de todo o game. Não é a escala de quantidade. Se fosse por isso, o Brasil seria muito superior, porque tem muito mais gente, Estados Unidos também. Mas é custo, relação, benefício. O quanto eu tô pagando para anunciar, que lá é muito mais barato, e o quanto eu consigo vender, e o quanto sobra. E sobra muito porque a moeda é muito forte. Então, esse é o X da questão. É por isso que você ganha muito dinheiro fazendo code na Europa. O país que eu vou te mostrar aqui agora é a Itália. E por que eu tô falando da Itália para vocês e não da Espanha, que todo mundo tá habituado? Não que a Espanha seja um negócio ruim, mas a Itália, ela tem 60 milhões de habitantes, ela tem um alto poder de compra e ela tem uma cultura de consumo muito forte. Ou seja, eu tenho uma possibilidade de mercado aqui que a gente não tem em outros países. Então pega, por exemplo, Portugal. Portugal é legal, dá um bom lucro, vende, mas pô, é muito menor. A galera tem um salário mínimo muito mais baixo. Então existem suas particularidades. A Itália, para mim, é a menina dos olhos. É a oportunidade perfeita para 2026. Você ganhar uma boa grana conseguindo escalar produtos, cara, de qualquer nicho. Tu vai entender o porquê. Partindo aqui, ó, para nossa primeira etapa aqui do mapa mental, a Itália demorou muito para se digitalizar comparada a outros países, como por exemplo o próprio Reino Unido, Inglaterra, aquela região ali, que se sofisticou muito mais rápido. O que isso significa na parte prática do negócio? Nós temos muito menos concorrência. Então quem entrar agora consegue surfar. Eu sempre falo assim, a primeira leva do hype, né? E ganha muito mais dinheiro, galera, quem entra antes. Porque o que acontece? Pensa comigo. Você vender no Brasil hoje é totalmente possível. Não quer dizer que deixou de vender. Só que se você entrar agora e quem entrou como eu há 10 anos atrás, eu ganhei muito mais dinheiro naquela época. Porque minha margem é muito maior. CPC era mais barato, CPA era mais barato. Qualquer coisa que eu anunciava vendia. A Itália tá nesse patamar. Eu até diria, tipo aqui, ó, que ela é comparada a um Brasil de mais ou menos ali um 2024, 23 em índice de sofisticação. O que isso significa? Que período pós teve um crescimento muito alto de quantidade de gente que entrou, mas a Itália ainda tem muita oportunidade de mercado. Eu diria que dos países da Europa, provavelmente talvez alguns países do leste e europeu também são assim, mas com a população não tão grande e não com poder aquisitivo igual tem na Itália. Então a Itália é o caminho para você iniciar. Partindo dessa ideia, a gente tem os nichos em alta. E aqui, literalmente, nós temos numa linha aonde isso é uma pesquisa feita por nós, então não é, Maurício acha, isso que a gente pesquisou para trazer aqui para vocês esses dados. E diante do que a gente roda, a gente já teve a certeza que isso realmente persiste dessa maneira. Então, casa e decoração é uma das coisas que mais está em alta na Itália. Lembrando que as propriedades na Itália não são grandes. A grande maioria dos imóveis lá são pequenos. Então, as pessoas também não podem fazer grandes reformas, não podem expandir muita coisa. Até pelo patrimônio cultural e histórico, geralmente as reformas são mais internas. Então, as pessoas investem bastante na parte decorativa interna. E é uma população de dois fatores, né? Tem as pessoas mais velhas, tem muito, cara. A Itália tá infestada de árabe, de judeu, de tudo que é tipo de gente diferente, e esses caras têm grana. Então, eles compram muito essa parte. A parte de cozinha e mesa posta também tá muito em alta. Então, é uma baita oportunidade para você começar, inclusive, agregando infoprodutos. Como, por exemplo, eu tenho uma loja lá de mesa posta, mas eu também posso vender para essa pessoa um e-book com 30 dicas de mesa posta, um e-book de receitas de sobremesa ou pratos principal para servir para a família. Eu posso agregar, além disso tudo, também alguns eletrodomésticos que complementem isso. Tem tudo dentro hoje do Cash on Delivery. Você consegue fazer um ticket médio muito alto. Aí, para mim, é um nicho que é onde a gente trabalha e dá muito certo, é um nicho de moda. A cultura italiana dentro da moda, tanto que você vê que as maiores marcas surgiram de lá, estão lá, é muito forte. E aí você consegue, por exemplo, hoje, nós estávamos na Itália ano passado, e tipo assim, uma camisa de linho, que é uma tendência forte deles, hoje ela custa em média ali de 70 a 120 euros. Tu vai num outlet lá, tu compra uma camisa da Tommy, da Ralph Lauren, uma marca assim, mais conhecida nossa, na casa também dos 50 a 60 euros. Então tu vê que é um ticket alto. Esse mesmo produto, lá nos atacados, ou até mesmo na China, custa bem menos que isso. Então você tem uma margem boa para trabalhar. E eu vou te falar,
nas nossas lojas de moda, a gente utiliza aplicativos de bundle e de frequently bought, que é aplicativos que aumentam o ticket médio, que faz a pessoa levar mais coisa, kit e tudo mais. Você colocando a oferta certa de 2 produtos com tantos por cento, 3 com tanto, frete grátis acima de não sei quanto, e fazendo esses kits, cara, você consegue, inclusive, levar o teu ticket médio aí para 90, 100, 150 euros com uma facilidade até super simples. Então, é um baita nicho para você atuar. Inclusive, o nicho feminino é muito forte, tem muita diversidade. Nicho de idosos, tá? É um nicho que eu, particularmente, idosos e saúde, para mim, roda muito parecido junto. Eu gosto muito de atuar com esse mercado, porque, primeiro, o público mais velho não faz tanta pesquisa de preço. Então, se ele gostar de uma coisa, a tendência dele ir minerar no concorrente é muito menor. Então, a gente acaba tendo uma venda muito mais fácil por impulso, né? O cara viu, gostou, falou, pô, pagou. E aí, esse público também, cara, ele já tá mais estabilizado financeiramente, o que faz com que a gente consiga ter uma margem de acerto muito maior, entendeu? Inclusive, mais lucro. O nicho de saúde, como um todo, sempre vai estar no topo da pirâmide, né? Porque, obviamente, as pessoas, elas pagam para não sentir dor, pagam para acabar com algum tipo de problema que ela tenha, e isso toca na parte de sobrevivência, então ela sempre vai alavancar isso. Agora vem um nicho que tá muito em alta. Quando a gente tava na Itália, principalmente regiões assim de mais central, tipo Roma da vida, os apartamentos são minúsculos, mas a galera tem muito cachorro e eles saem igual maluco. Você vê muita gente caminhando com cachorro. E aí tu vê que, tipo assim, as pessoas, por mais que morem em imóveis pequenos, elas têm os animais. E da mesma maneira que tá no Brasil, isso tá no mundo inteiro. Esse movimento pet, de muitas pessoas que não querem ter filho, que não tem aquele relacionamento de familiar, elas acabam adotando o pet como um membro da família. O que isso faz? A pessoa acaba dedicando dinheiro e energia em cima do pet. Então, é um dos mercados que mais cresce. Vou até botar uma setinha aqui pra você se ligar que é um potencial de crescimento alto. E aí, o que importa pro italiano, tá? O que a gente já notou ao longo desse tempo rodando lá, que faz muita diferença para eles? Primeiro, o produto, ele tem que ter 3 componentes: design, conforto e durabilidade. Nem falei em preço, tá? Você pode ver que eu não coloquei ticket aqui porque eles não comparam tanto isso, não é o fator primordial. Se o produto for inovador, diferente, algo único, tiver um índice de conforto legal e tiver durabilidade, o italiano vai pagar. E aí tem uma vantagem: o italiano, ele lê os e-mails, ele lê a cópia, ele lê as políticas. Então, quanto mais informação a tua página de venda tiver, maior a probabilidade de venda da tua loja. E aí, um ponto muito importante é entrega rápida. Por mais que a Itália seja grande, a gente tem uma distribuição logística muito rápida, muito efetiva. Então, praticamente 2 a 5 dias você tem um prazo de entrega. Cara, até menos. Eu vou colocar uma média de 3 ali, que é mais ou menos o fator médio, mas entrega muito rápido. Então isso faz com que o cliente fique feliz, compre de novo e, consequentemente, também tu receba teu dinheiro mais rápido. E aí, cara, só um nível de comparação, quando a gente tava lá, é uma loucura, porque assim, a gente saiu do sul da Itália até o norte, a gente alugou um carro, ficamos 21 dias nesse trânsito entre subir, descer, enfim. Cara, tudo é 3, 4 vias, tudo é muito amplo, as rodovias são muito grandes, então a logística é muito efetiva para eles, entendeu? A parada anda, não é igual no Brasil, que está simples, tipo, pô, eu moro na BR-101 aqui, e, cara, eu tenho uma faixa dupla que tá sempre travada, então o negócio funciona. E aí é eficiente. Partindo aqui, ó, pra mim, esse é um dos principais pontos de relevância. Menos gurus brasileiro, promessas reais, menos golpe, mais demanda, gera confiança. O que acontece? Por que eu coloquei esse slide aqui no mapa? A Itália ainda não foi vista por os gurus, não porque é uma oportunidade tão nova ou ruim ou algo assim, porque nesse modelo do cash on delivery, o golpista não consegue se sair tão bem. Ele não consegue criar aquele golpe de drop sem shipping, ele não consegue não entregar, porque se ele não entregar, ele não vai receber. Então, essa barreira já elimina muito vagabundo do mercado. E aí, países que os vagabundos não estão, a gente tem promessas mais realistas, a gente tem menos golpe, a gente tem uma demanda maior do mercado, porque o cara não caiu em golpe, então ele tem mais confiança. Vou te dar um exemplo do meu pai. Meu pai, ele já comprou no site fake da Magazine Luiza, uma TV nunca chegou, e ele já comprou uma air fryer como se fosse um Mercado Livre e também nunca chegou. Meu pai não compra mais pela internet. O que ele faz hoje? Ele pede pra mim, ele manda o link, e ele pede pra mim achar uma coisa que seja confiável e comprar. Da mesma maneira que meu pai faz isso no Brasil, tem muita gente que tá nessa mesma situação, que tem medo de comprar pela internet, passar o cartão de crédito, ser clonado, comprar e não receber. Então, aonde o brasileiro vai em massa, aí você vê que eles acabaram com o mercado americano, por exemplo, usando as VSL de famoso, a Oprah, o The Rock, tudo isso, eles acabaram com o mercado. A própria Buy Goods, que é uma das maiores que aceitava os brasileiros para vender produtos de afiliado, não quer mais brasileiro. Então, a grande vantagem da Itália é que a gente não tem esses ratos de mercado ainda. Por isso que eu falo, comece agora, aproveite esse hype do momento, porque ainda é uma ótima oportunidade. Adiante aqui para baixo também, a gente vem um outro ponto: concorrência fraca. O que isso significa? Significa que, tipo, não tem gente anunciando? Não, mas significa que eles não sabem anunciar. Se você comparar, o brasileiro é muito bom nisso, se você comparar os funis de venda do Brasil com a da Itália, cara, parece uma criança. Aí os italianos são muito fracos para isso. Os criativos são ruins,
A sofisticação de oferta, de site, de estrutura é uma droga, a cópia é fraca, os sites são lentos. Então, no geral, a gente tem mais oportunidade. Por quê? Porque a gente tá muito na frente deles. Por mais que você esteja começando agora, tá vendo esse vídeo, você consegue pegar ofertas de 2023, 2024 que deram certo no Brasil, copiar a página, só traduzir para italiano com a IA e vender lá. Então, eu diria que esse é um dos fatores chaves para você ter sucesso fácil na Itália. Porque, cara, de verdade, eles são ruins mesmo. Então, a gente consegue entrar lá espancando os caras e engolindo o leilão de venda deles. E isso traz muito mais oportunidade de a gente vender, gastando menos, tendo um CPA mais barato, tendo uma estrutura muito mais fácil de você rodar do que, por exemplo, ir para os Estados Unidos da vida, ou para o Reino Unido, ou para a Alemanha, ou para a Holanda, que são mercados muito mais competitivos e com nível de sofisticação muito mais alto. Por exemplo, Estados Unidos hoje, cara, se tu quiser vender encapsulado nutracêutico, tu não vende sem VSL. Já na Itália, você faz uma página de vendas e você vai vender encapsulado de 150 euros. Não consegue fazer isso em outro lugar, entendeu? É difícil. Então, eu diria para vocês que é uma ótima oportunidade para você conseguir escalar o teu negócio. E falando em oportunidade, outra coisa para vocês agora com total garantia e segurança do que eu vou te dizer. Peças de qualidade, até utilizando já, os italianos são os reis do vestuário masculino, né? Peças de qualidade, cara, aquela ideia de você ter uma camisa top, um vestuário top, só que isso é muito caro. Eu vou te dizer que eu já provei praticamente todas as marcas grandes que a gente tem aí de camisas minimalistas, né? Eu gosto muito de usar preto, cinza, o azul escuro. Então eu já provei as famosinhas, as grandes marcas conhecidas assim, mas eu vou te dizer que uma marca me surpreendeu muito. Inclusive são uma marca de amigos meus que chama Vistor. As peças deles são de algodão muito top, de algodão egípcio, veste bem, não transpira, não amassa tanto, não é aquela camisa que vai desbotar ou estragar a gola, simplesmente porque eles pegaram uma tecnologia muito boa, ingressaram isso com um fio de qualidade, com uma modelagem muito boa e trouxeram um preço justo, porque justamente o foco deles é vestir o maior número de pessoas, não ficar rico à custa de uma peça. Então, vou deixar para vocês o link aqui embaixo da Vistor. Entra no site deles, dá uma olhada nas peças que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Voltando aqui, agora vem a cereja do bolo. E aí, você vai comentar aqui embaixo, ferramenta. Eu vou te mandar todo esse mapa mental já com os links de todas essas plataformas para você acessar, sem custo nenhum. Hoje, o que você precisa para rodar na Itália? Primeiro, você precisa do fornecedor. Quem é o fornecedor? N1 e EconHub. São as duas maiores que operam na Itália. Por que eu coloquei dois aqui? Tem um preferido? Não... Cara, porque simplesmente quando a gente opera nesse modelo de cash on delivery, a gente depende de uma quantidade de SKU de produtos que às vezes um não vai ter, o outro vai. Então, você tendo um cadastro nas duas, você consegue às vezes, eu achei esse produto aqui lá na Dino Spy, mas não tem esse energético na N1. Aí você vai na EconHub, às vezes você acha um paralelo que você vai trocar foto. Então, é importante ter esses dois. A Dino Spy é uma ferramenta de mineração, é a melhor do mercado hoje, faz cruzamento de dados de IA, traz precisão do processo. Vou inclusive deixar um cupom de 20% de desconto aqui embaixo para você conhecer ela. E assim, é muito difícil você não achar uma oferta vencedora em qualquer país do mundo utilizando ela. Então vou deixar o link aqui embaixo. Shopify você já conhece, ela tá com promoção de $1 por 3 meses. Só entrar no link padrão também, vou deixar aqui embaixo. Meta e TikTok é as ferramentas que eu utilizo para fazer tráfego pago. E sim, o TikTok é muito forte na Itália. Os caras são malucos. E aí, caso você não tenha... mas eu não tenho contra-anúncio que a minha fica caindo. Manda aqui embaixo que você precisa de contra-anúncio. Vou te passar o contato do nosso fornecedor. Os caras têm conta terra estabelecida que aguenta qualquer tipo de produto. E aí, o que você precisa também é o Sora e o Gemini para você fazer as suas imagens com IA. Por exemplo, eu achei esse óculos aqui lá no fornecedor, mas não tem foto com o modelo, tem só a foto dele. Você pega o Sora e o Gemini e você consegue fazer 1 milhão de pessoas diferentes, em ângulos diferentes, em cenários diferentes, para você agregar isso para os seus anúncios pagos, para você botar na tua rede social, para gerar engajamento, para fazer vídeos e tentar viralizar. Então hoje, a IA, ela acaba sendo a principal ferramenta para você alavancar o teu negócio. Diante de tudo isso que eu falei aqui para vocês, nesse mapa mental que eu vou fornecer para vocês aqui embaixo, você tem a Itália como o principal país hoje de alavancagem dentro da Europa, para você iniciar, conseguir fazer um ótimo volume. Inclusive, é um país que permite você fazer o famoso 7 em 30, né? Mais de 1 milhão no mês, apenas com a Itália. Então, para de ficar em cima do muro, pare de procrastinar a decisão, não escute o que os outros estão falando, vá lá e faça a tua sorte acontecer, faça o teu processo. Eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar para vocês aqui o link também, para que você veja esse card, veja um pouco mais sobre o mercado, como que você utiliza as ferramentas, porque eu vejo que essa é a tendência, o mercado precisa disso, ele precisa fomentar essa cultura de empreendedorismo real, de pessoas que operam direito, que querem crescer, que fazem essa mudança de vida, porque assim como o digital proporcionou essa liberdade para mim, eu tenho um dever hoje com a sociedade de fazer isso
dessa maneira, é por isso que eu gravo esses vídeos, é por isso que eu faço conteúdo de qualidade gratuito, porque da mesma maneira que me ajudou, eu também quero poder, vamos dizer assim, abençoar o máximo de pessoas possíveis com o meu conhecimento, trazendo a realidade para vocês. Então, se você também curtiu esse vídeo, viu que isso agregou para você, deixa o like aqui no vídeo abaixo, isso ajuda o YouTube a ver que o vídeo é legal, tem relevância e mostrar para mais pessoas. Comenta aqui embaixo ferramenta para mim te enviar todo esse mapa mental e os links que eu falei aqui também. E já aproveita, já compartilha esse vídeo com dois amigos aí, lá dentro do teu WhatsApp, dentro do teu Instagram ali, para que essas pessoas também vejam essa oportunidade e consigam ganhar dinheiro em 2026 com esse mercado que é fantástico. Eu te espero no próximo vídeo. Um ótimo dia para vocês e bora para cima.